E aí vamos só dar uma pincelada sobre o que tem dentro de um laudo. Então, olha, só para vocês entenderem o que consta, né? O checklist da inspeção predial é, primeiro, as considerações preliminares. Você vai falar um pouquinho sobre o prédio, a área de entorno, vai apresentar esse prédio mesmo, até para você conseguir entender quais que são as características principais da edificação. Depois você vai falar um pouquinho sobre quais são as características de manutenção, qual que é a utilização do prédio, a operação, como que tá. E você vai falar, olha, se o prédio tem ou não tem manutenção. Nesse ponto aqui você já consegue fazer essa análise. Você vai descrever, né, a sua análise sobre a situação nessa parte. Ok? Aí tem a parte do relatório técnico. A gente chama de relatório técnico, mas é o miolo dele. É onde você fala dos problemas. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Então, o que a gente faz? Apresenta o problema, coloca um mapa, né, para poder identificar aonde que está esse probleminha e apresenta. Olha, tem várias fissuras de dilatação em todo o muro, mas eu tenho elas aqui, ó, mapeadinhas para ele saber. Ela não está espalhada no muro, ela está concentrada aqui. Para ele conseguir entender aonde que está e resolver esse problema de uma forma muito adequada. Outro exemplo, olha. A gente tem fissuras nas paredes das garagens. Mas aonde que estão essas fissuras? Ó, tem aqui a setinha. Então, essa foto corresponde a essa setinha, tá? E aí depois eu vou passar para ele uma orientação técnica. Então, aqui eu apresentei o problema, falei qual que é a gravidade, e aqui eu apresentei a solução técnica do que ele pode fazer para resolver aquele problema que ele possui. Tá? Então, o que ele vai fazer para resolver, como que vai ser essa obra. Coloca sempre da forma mais didática possível, com o uso de imagens, com o uso das normas, tudo que já tem assim comprovadamente já feito, já foi testado, não tem nenhuma invenção da roda aqui, né? Porque a gente não tem uma inovação na hora de resolver um problema mais tranquilo. Se for uma coisa muito complexa, aí você pode até mesmo pedir a ajuda de um consultor e apresentar para o condomínio que a sua resposta é, olha, não sei como que resolve isso, vocês precisam contratar uma consultoria específica desse problema. E essa também pode ser uma resposta. Até para você falar qual que é a consultoria, a mesma coisa de um clínico geral. Vai avaliar tudo que ele tem que fazer, aí você identificou um problema na especialidade muito específica, vai encaminhar para o médico especialista, ok? Ah, tá vendo? Então a gente tem aqui mais alguns exemplos para vocês verem. Então, aqui eu apresento o checklistzinho que a norma pede, né? Então, ó, o local, qual que é a descrição da anomalia, qual que é a característica dela, se é endógena, se não é. Então você vai descrever aqui e a gente sempre coloca bastante foto para ficar bem fácil de entender qual que é o problema. Nesse caso aqui, ó, é a fixação desse guarda-corpo. Vejam que ele está aqui em cima desse deck de madeira, mas embaixo do deck não tem nada, então ele está preso exatamente em cima de uma plaquinha muito fina de madeira, então ele não tem resistência, suporte nenhuma. A criança que vier correndo, ela vai passar direto e vai cair, não tem como segurar esse deck aí. Então a gente apresenta, olha, a falha é essa, o deck não tem fixação adequada. Qual que é a fixação adequada? A que atende à norma. Então a gente vai e descreve a norma, fala tudo que a norma pede que tem que fazer. No caso, ela pede que faça uma contraverga de um material que seja sólido, que seja bem resistente a esse tipo de tração mais dinâmica, né? Então, no caso aqui, ele deveria ter feito uma capa de concreto, alguma coisa para segurar, uma viga, né, de concreto para segurar aquele guarda-corpo. Ela não poderia nunca ficar presa diretamente sobre o deck, né? Então, aqui você vê que é claramente um problema endógeno. A consultora já entregou, assim, né, já que o prédio não tinha feito nenhuma reforma. No entanto, ele precisa saber como que ele vai resolver o problema.
É só para ele saber, ó, não foi o síndico, coitado. Ele está lá fazendo o serviço dele, mas tem esse risco. Criança, idoso, ou até uma pessoa que quer escorar normal nesse guarda-corpo, ele não vai ter a função de guarda-corpo e nem de corrimão. Ele está em falso, não está fixo. Então ele tem que ser refeito. Como que ele vai ser refeito? Da forma correta, adequada. Então, quando o condomínio for contratar um fornecedor para tratar deste problema, ele vai saber passar para o fornecedor quais são os parâmetros que ele precisa. Esse é o ponto, a gente passar a instrução correta para ele corrigir o problema uma vez só, não ficar voltando toda hora, né? Resolve hoje, aí amanhã o problema volta, e aí começa a comer o dinheiro do condomínio e você não vê o resultado. Esse é um problema. E aí, esse item que eu falei do relatório técnico é onde se apresenta os problemas e faz, né, as análises, coloca todo o conteúdo fotográfico, é o que a gente está chamando de relatório técnico. Aí passou, a gente tem as considerações finais. Nessas considerações finais, a gente apresenta uma tabela, né, com todos os problemas, e aí dentro dessa tabela dá para a gente tirar bastante informação estatística. Por exemplo, quais são os sistemas prediais que mais apresentam problemas e qual que é a característica desses problemas. É crítico? É médio? É normal? Isso tudo a gente pode classificar também. E dentro das considerações finais, olha, a gente também apresenta aquela listinha que eu falei sobre as prioridades. O que ele precisa fazer primeiro, o que ele precisa fazer no meio, o que ele precisa fazer por último, que é tranquilo, ele pode deixar para depois. Nesse ponto aqui, ó, dando um exemplo, né, prático para vocês, o item número 1 era o seguinte: a instalação de gás em espaço confinado, sem ventilação e não atende ao espaçamento mínimo entre si e as instalações elétricas. Então, o que isso quer dizer? Você tinha uma tubulação de gás passando dentro de um shaft, essa é a situação, né? Estou descrevendo para vocês, uma tubulação de gás passando dentro de um shaft, ela não estava enluvada, o shaft era fechado por um armário e do lado da tubulação de gás um monte de instalação elétrica, com fio inclusive desencapado. Então, uma situação assim, extremamente crítica, perigosa, que se tivesse um vazamento de gás naquele ambiente, como ele está confinadinho, ele já tinha tanto o combustível quanto a faísca. É só alguém colocar uma faísca elétrica ali, pronto, você já tem uma bomba dentro do prédio. O potencial explosivo dessa situação era enorme. Então, ele é o item número 1, porque a gente está olhando o quê? Segurança e habitabilidade. Eu preciso conseguir morar tranquilamente, com conforto no meu prédio, mas o que eu mais preciso, em primeiro lugar, é segurança. Então, aqui eles estavam querendo fazer uma série de situações de proteção patrimonial, contratar uma empresa para fazer um monte de segurança, que é importante, mas num primeiro momento é primeiro resolver a estrutura, a segurança estrutural. Então, inclusive, eu consegui convencer o síndico, ele ficou tão assustado com a situação que foi realmente o item número 1 que ele resolveu. E é para isso que a gente está aqui, fazendo esse papel, para instruir, para passar a gravidade de algumas situações que um leigo abre e não vê aquele problema. Quantas vezes eles não abriram a porta desse shaft para poder olhar o hidrômetro, uma série de coisas que tem lá dentro, e nunca pensaram na possibilidade, tem um tubo de gás aqui do lado dessa parte elétrica que está desencapada, será que não dá problema isso? Não teve essa visão, porque não é função deles ter essa visão. Por isso que precisa do apoio técnico especializado para fazer essa verificação. E ela tem que ser isenta, tá, gente? O nosso papel é ser isentos, porque quando você tem aquela parte do síndico, vou chamar o fornecedor aqui para me fazer umas propostas, a gente vai ver o que faz. Esse fornecedor ele não é isento, ele está querendo vender um produto, então ele vai fazer a análise que ele acha mais conveniente para ele, vender um produto mais caro, etc. Ele não é isento, ele não é imparcial. O engenheiro, o arquiteto, que é o inspetor predial, vai ser imparcial, porque o produto dele não é vender um serviço, é vender a inspeção predial. Eu quero que você faça essas listas de atividades aqui de para casa para o seu prédio ter segurança e habitabilidade.
E no final a gente faz algumas considerações sobre a avaliação, a gente faz uma análise da documentação que recebeu, né, a documentação condominial, a gente vai falar um pouquinho dela amanhã, sobre tudo que tem no prédio. Olha, tem projeto, tá legal os projetos, será que o AVCB está atualizado? Toda essa parte técnica, não é aquela documentação de condomínio, de administrador, parte contábil, etc. Isso tem outros profissionais que vão analisar com mais propriedade do que a gente. Nosso papel não é ser uma administradora de condomínio, é avaliar tecnicamente, porque essa documentação raramente a administradora cobra. Então a gente precisa passar para o condomínio, que eles também precisam analisar toda a parte de documentação técnica. Então o prédio tem o habite correto? Tem prédio que não tem, olha para você ver o absurdo. Tem prédio que não tem brigada de incêndio, nem sabe o que é isso, como que faz, como que treina. Quem que eu tenho que treinar na brigada? Não sei. Mas é uma parte importantíssima do prédio. Se tiver um incêndio, o que faz? Como que liga, como que aciona o extintor? Ninguém sabe. Aí vai tentar acionar a mangueira, a bomba nunca foi ligada, não funciona. Uma série de documentações que você precisa ter para o prédio ter segurança e habitabilidade, tá? Então, nesse ponto aqui, nas considerações finais, nós vamos fazer uma conclusão de tudo que você viu no prédio, com a parte de documentação, com a parte da vistoria, com a parte que você colocou lá no relatório técnico, de todas as fotos, todos os problemas que você encontrou, você consegue analisar como que está a vida útil desse prédio. Precisa fazer o quê? Então, aí você vai colocar. E aqui, olha, no finalzinho, a gente coloca um disclaimer, né? Falando, olha, se você não fizer o que a gente está solicitando, eu não tenho responsabilidade, não posso, né, assumir a responsabilidade disso, que eu passei informação e ela não foi utilizada. Porque isso acontece, né? Mas o engenheiro me falou, não, falei, mas se não tiver feito o que eu pedi, eu não consigo fazer nada, né? A gente só fez um laudo para poder ajudar o condomínio e ele vai ter que tocar dali para frente, tá? E aqui a gente coloca uma assinatura, né? Isso tudo para fechar o documento de uma forma bem legal. E laudo precisa ter ART. Então vai ter uma inspeção predial, o laudo de inspeção predial precisa ter ART de todos os engenheiros que participaram. O prédio é muito complexo, precisei de um engenheiro especialista em impermeabilização e um engenheiro especialista em elétrica, porque tem situações que o prédio vai pedir um nível mais alto de inspeção. Não consigo fazer sozinho, não é um prédio simples. Chamo esses profissionais e todos eles fazem suas respectivas ARTs. Tá? Isso é muito importante para dar credibilidade no laudo. Para falar, olha, foi um profissional habilitado com CREA válido que fez esse laudo e ele tem uma RT para comprovar que ele é esse profissional habilitado que ele fala que é. Ok? E no final, olha, a gente coloca sempre um glossário com as principais palavras para todo mundo ficar bem claro do que a gente está querendo dizer. Né? Então, assim, em vez de ficar procurando no Google, nossa, que palavra estranha, nunca vi. Já tem o glossário ali, mais ou menos, com todas as palavras, para ajudá-la na compreensão do texto. E depois as referências. Eu não estou tirando nada da minha cabeça. O laudo de inspeção predial é um material imparcial e técnico. Ok? Então, sim, é muito importante ter as referências das normas que foram utilizadas. Qual foi o trabalho bibliográfico que você fez para falar que aquele problema existe e que ele vai ser resolvido dessa e daquela forma. Não pode ser nada tirado da sua cabeça, de opinião pessoal, porque, novamente falando, é um trabalho técnico e imparcial. Ok?